Bom, a gente pode começar a passar. A gente vai fazer assim. Nós somos tudo meio que amador, né? A gente tentou fazer tudo tão bonitinho. Para que a gente ganhe tempo, a gente preparou um GIF em que a gente vai passar sempre que for começar um primeiro módulo. Então, assim, sempre que for começar o primeiro módulo, aí tem a passagem disso. Daqui para amanhã a gente consegue se organizar. Aí a primeira mesa vai ser coordenada por mim, pela doutora Rafaela, e nós vamos ter como os palestrantes o Carlos Eduardo, a doutora Rina e a doutora Kirla, nessa ordem. E aí, enquanto o GIF está passando, o Carlos Eduardo vai abrindo para poder começar a aula, ok? Perfeito. Todos com... Pronto, Carlos. Agora. Então, bom dia a todos. Eu ainda não falei, dando continuidade, a gente vai agora para o módulo 7, um módulo com assuntos bem distintos e bem interessantes. Vamos ter a participação de Marco, apresentando o caso clínico de Gota, e a aula da doutora Cláudia, Daniel, apresentando o caso clínico de Jogren, e a aula da doutora Isa, e Juan, apresentando o caso clínico de osteoporose, com a aula do Alexandre. Então, eu queria convidar Marco, nosso residente R1, para compartilhar sua tela e apresentar. Vamos lá, Marco. Bom dia, vou compartilhar aqui minha tela. Certo. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Certo. Meu nome é Marcos, sou residente do primeiro ano de reumatologia aqui do HC. Hoje vou apresentar um caso de gota para ilustrar a discussão que a doutora Cláudia irá fazer logo após. Nosso caso clínico trata-se de um homem de 40 anos, profissional de educação física, que em 2017 compareceu ao nosso serviço em sua primeira consulta com um relato que desde os 28 anos de idade apresentava artrite recorrente cíclica em membros em metatarsoangianas e pododáctilos. 2 anos depois do início do quadro, progrediu para joelhos, ombros e quadris com caráter inflamatório, além de lombalgia inflamatória, rigidez matinal de 30 minutos, dor alternante em nádegas e melhorava com anti-inflamatórios não hormonais que negava uveíte ou psoríase. De antecedentes pessoais e familiares relevantes, ele era previamente hipertenso já antes mesmo dos 28 anos, com um passado de nefrolitise, e tinha sido internado recentemente em outro hospital da região com um quadro de artrite de joelho direito, no qual foi dado diagnóstico de artrite séptica, a qual não tivemos acesso a esse prontuário nem resumo de aula. Ex-ateísta, negou tabagismo, com história de febre reumática interrogada na infância e com relato de que a irmã dele tinha sintomas semelhantes. No exame físico não tinha qualquer sinal de artrite e tinha de exame positivo um Patrick positivo para articulação coxofemoral bilateralmente. Trazia já exames complementares com provas inflamatórias elevadas, VHS de 40, PCR de 6, mas com fator reumatóide negativo, um ácido úrico elevado de 7,97. E aí foi feita a analgesia, tratado com inflamatórios e pedidos novos exames para ele retornar na sua segunda consulta, a qual ele retornou em 2018. Nesse dia, com artrite em joelho direito, trazendo exames que foram solicitados para investigação com HLA-B27 ausente, com dislipidemia às custas de hipertrigliceridemia, com PCR baixo de 0,2, mas com um ácido úrico ainda mais elevado de 10,1. Trouxe exames de imagem com uma radiografia de sacro ilíaca sem qualquer alteração, mas com a ressonância de sacro ilíacas mostrando lipossubstituição dos bordos sacroiliaco, redução do espaço e irregularidades, mas sem edema ósseo no momento da ressonância. E como hipótese diagnóstica, temos um homem jovem com artrite recorrente, lombalgia inflamatória, comprometimento sacroiliacas, hiperuricemia, dislipidemia, hipertenso, com HLA-B27 negativo. Foram aventadas 2 hipóteses. Seria uma gota com comprometimento axial ou seria uma espondiloartrite com hiperuricemia? Pensando na primeira hipótese como a mais plausível no momento, foi feita a conduta de iniciar um allopurinol na dose 100 mg dia e colchicina 0,5 2 vezes ao dia e programado um retorno precoce com 1 mês para reavaliação.
Nessa consulta, ele retorna sem melhora da artrite recorrente, mantendo o quadro de lombalgia inflamatória e rigidez matinal lombar e sem derrames funcionáveis. E aí, como não teve uma boa resposta à colchicina, pensou-se pouco para você gota e diante de um paciente com lombalgia inflamatória jovem, pensou-se na possibilidade de realmente de espondiloartrite. E aí foi iniciado o adalimumab, na dose de 40 miligramas, de 15 em 15 dias. Após 6 meses de adalimumab, sem resposta clínica, mantendo episódios de artrite recorrente, vinha com o quadro de artrite de joelho esquerdo há 2 semanas, flagrado no exame físico realmente. E, além disso, foi visto no exame físico que tinham 6 topos visíveis distribuídos em bússola craniana, joelhos, mãos, o maior sendo de 40 milímetros, que um ácido úrico compatível com os anteriores, 9,8, em uma uricosúria de 24 horas, inapropriadamente baixo para esse ácido úrico sérico, de 332 miligramas em 24 horas. Foi feita a ultrassom articular no nosso serviço, nesse mesmo dia, mostrando um pequeno derrame articular em primeira metatarsofângica esquerda, mas sem erosões ou duplo contorno. Porém, em joelhos foi visto duplo contorno, além de duplo contorno também presente em tornozelos bilateralmente. Foi visto também uma tumoração heterogênea com área de calcificação semicircular na face lateral de segunda metatarsofângica, na qual foi interrogado a hipótese de tofo. E aí o paciente foi submetido à artrocentese, evidenciando um líquido turvo inflamatório, cuja pesquisa realmente não mostrou sinais de artrite séptica, e sim de gota, mostrando a luz polarizada, cristais espiculados. E aí, vendo os critérios de classificação para gota, a gente vê que o paciente tem um critério de entrada obrigatório, que é pelo menos um episódio de edema, dor, dolorimento da articulação periférica oculsa, e já tem um critério suficiente também, ele tem cristais de monourato de sódio em articulação ou sintomático tofo. Mesmo assim, se quiséssemos aplicar os demais critérios, ele tem, assim, precisa de 8 critérios para classificar, né? Mas lembrando que já o obrigatório com suficiente já fecha a classificação. Aqui ele tem um padrão de envolvimento de primeira metatarsofângica. Ele tem 3 características, realmente se trata de artrite gotosa. Ele tem episódios típicos recorrentes, tem evidência clínica do tofo no exame físico, tem histórico de ácido úrico maior ou igual a 10, e ele tem evidência por imagem de deposição de urato em articulação, a questão do duplo contorno. Foi definido diagnóstico de gota, foi feita infiltração intraarticular com triacenolona no joelho esquerdo, foi suspenso o adalimumab, foi reiniciada a colchicina e associado prednisona e reiniciado o allopurinol agora na dose maior de 300 mg dia. Ele retorna em janeiro com melhora dos sintomas e redução do tamanho dos tofos. Foi trocado o captopril hidroclorotiazida que ele usava anteriormente para hipertensão por losartana, objetivando o melhor controle do ácido úrico sérico, e ele segue em acompanhamento ambulatorial no nosso serviço com melhor clínica. Vou descompartilhar a tela para a doutora Cláudia apresentar agora. Okay, ótimo, Marcos. Muito boa apresentação e excelente caso. Vamos lá, doutora Cláudia. Marco, parabéns aí pela apresentação, viu? Eu costumo dizer que esse caso é um daqueles em que a gente engoliu mosca, de fato, né? Embora hoje, assim, olhando retrospectivamente, até a apresentação aí dos critérios que Marco fez, fica mais fácil, né? Mas quando esse paciente estava no ambulatório, realmente gerava muita dúvida, e não lembro quem é que estava lá de residente, mas a Nara está aí, e a gente realmente era um homem jovem que tinha cara de gota, mas que ele tinha coisas que lembravam uma espondiloartrite, enfim. Então, a ideia é exatamente a gente discutir um pouquinho essa questão de gota de apresentação atípica, né? Eu vi que o Aderson colocou alguma coisa aí no chat, eu não pude abrir porque foi na hora que eu entrei, mas, de fato, a ideia é essa da discussão, tá? Então, aqui, conflito de interesse para essa aula, né? Como a gota é uma doença negligenciada, não tem laboratórios aí envolvidos nessa apresentação. Então, a gota é a doença que a gente conhece na medicina mais antiga, né, que tem relatos descritos desde a época de Hipócrates. Ele fez alguns aforismas aí para os mais novos, né, que não conhecem, mas ele tinha uma ideia. Hipócrates é o
Steve Jobs, né, da Grécia Antiga, ele tinha ideias fantásticas e com pouco recurso ele conseguia descrever as doenças aí dessa forma, né? Eu só não consigo entender muito esse da primavera e do outono, mas de fato foi quando ele descreveu pela primeira vez, e nesse momento que ele descreveu a gota, que ele olhou aquele paciente com artrite, já naquela época havia uma dificuldade em separar as doenças, né? Então, de fato, aquilo era gota ou aquilo era uma outra doença inflamatória, como artrite reumatoide, por exemplo, né? Então, a gota passou a ser considerada como a grande mimetizadora. Então, eu tenho a gota simulando doenças inflamatórias outras, né? Infecções, tanto articulares como periarticulares, neoplasias e quadros de síndromes compressivas. E aqueles estágios clássicos da gota que a gente tem normalmente, o paciente pode não apresentar. Então, não espere que o seu paciente passe por todas essas fases para que você, de fato, classifique como gota. Ele pode chegar para você, por exemplo, já tendo tofo, sem nunca ter apresentado uma manifestação inflamatória, ou ainda ele pode chegar com uma forma poliarticular e não aquela forma clássica monoarticular. E aí, o que é que a gente termina usando na prática clínica? A gente termina usando características que lembram a gente gota, né? Então, são características que a gente usa, por exemplo, geralmente é um paciente mais velho, né? A gente não costuma ver em pacientes muito jovens, abaixo de 40 anos, sexo masculino, né, que é mais comum, a presença de comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, aquele que tem uma história familiar de gota, e 2 pontos que aí é o que eu vou usar para discussão, que eu acho que é o que leva mais para o nosso caso, é a presença ou ausência da hiperuricemia e a forma de apresentação da gota. Então, focando na hiperuricemia, a maioria dos pacientes com hiperuricemia nunca vai apresentar nenhum episódio de gota. Então, geralmente ela é assintomática. E quando a gente avalia a prevalência de crises de gota relacionada com o nível sérico de ácido úrico, anualmente, ela é muito baixa. Então, vejam aqui que eu aumento o nível sérico do ácido úrico, eu aumento a possibilidade de crise de gota, mas é muito pouquinho, 0,5% ao ano em pacientes com ácido úrico acima de 9 miligramas. Então, a hiperuricemia, ela pode não ajudar. Além disso, ela pode ser normal durante a crise. Então, geralmente, quando você pega o paciente na crise, você não deve fazer o nível sério do ácido úrico, porque ele pode vir baixo e isso não vai te ajudar no diagnóstico. E, além disso, ela pode estar presente em outras doenças. A gente tem pacientes aí do nosso dia a dia que têm hiperuricemia, principalmente aqueles que têm a síndrome metabólica associada, os pacientes com psoríase, com artrite psoriásica e outras condições que podem ter hiperuricemia. Então, a hiperuricemia, por si só, ela não ajuda a gente a fechar o diagnóstico. Então, no caso que Marco apresentou, o paciente tinha hiperuricemia, mas poderia não ser gota, até porque ele tinha outras características ali, aquela sacrilíaca, aquela imagem, eu quero dizer que ela é ilustrativa, mas que a gente não achou a imagem, mas de fato ele tinha aquelas alterações ali que a gente descreveu, tá? A outra coisa é a forma de apresentação. Então, a forma de apresentação clássica que a gente conhece é aquela forma aguda, geralmente ela é monoarticular e que compromete membros inferiores. Mas em um percentual aí variável, mas que gira em torno de 10%, ela pode ter uma apresentação inicial poliarticular, poupando metatarsofalangianas, né? Então, ela foge um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver. E, nesses casos, ela assume um padrão simétrico, ascendente, compromete mais as mãos e as mulheres na pós-menopausa e os idosos. Ou seja, ela vai lembrar para a gente uma artrite reumatoide. Isso é uma foto de gota, não é nossa, mas eu tirei de um artigo. Olhando assim rapidamente, né, pode inicialmente, principalmente se for uma mulher com comprometimento simétrico, trazer para a gente um diagnóstico inicial de artrite reumatoide. Travou aqui.
Então, como é que eu diferencio se é artrite reumatoide ou gota usando esse tipo de apresentação clínica poliarticular? Então, mas a paciente preencheu o critério de classificação para artrite reumatoide. Tudo que a gente discutiu aí de critério de classificação para lúpus cabe aqui, né? E no critério de artrite reumatoide inicial tem isso, né? Antes de começar, eu copiei aqui exatamente como está no artigo e vejam que ele coloca que antes de eu aplicar o critério, eu tenho que afastar outras condições, incluindo a gota. Então, também fechar critério não resolve, né? Paciente tem um fator reumatoide positivo, então não deve ser gota. Na verdade, fator reumatoide positivo pode estar presente, e se for um paciente idoso, ele tem uma chance maior de ter esse fator reumatoide positivo e ainda assim ser gota. Então, isso também não vai ajudar. A pesquisa de cristal, aí sim que foi, na verdade, o que fechou o diagnóstico desse paciente. E lembrando que, para esses casos onde há confusão, aqueles pacientes que têm fator reumatoide negativo, eles têm uma frequência maior de pesquisa de cristal positivo, e isso está relacionado assim, se o paciente tiver fator reumatoide positivo em altos títulos, possivelmente ele é uma artrite reumatoide com hiperuricemia, e que está ali só como um epifenômeno, tá? E a imagem sugestiva, que também hoje a gente sabe que a imagem ajuda bastante, principalmente a ultrassonografia. A tomografia de dupla energia, que eu saiba, a gente não tem disponível aqui em Recife ainda, não sei se alguém teve alguma experiência, mas eu nunca vi, então não é um exame ainda de fácil acesso. Então, em relação à imagem, o que ajuda é o ultrassom, né? Então, aqui são as principais alterações, o sinal do duplo contorno, que é essa linhazinha aqui, que antigamente os radiologistas diziam que não existia, mas agora eles resolveram acreditar que de fato existe, né? O tofo ali, periarticular, os agregados hipoecóicos, que são, como se fossem nuvens, né? Que ficam ali, a aparência no ultrassom é como se fosse uma nuvem, e tofo e uma grande erosão aqui. Esse trabalho que eu tirei essa imagem, ele comparou o ultrassom com a microscopia, ou seja, com o aparecimento de cristal de fato no líquido sinovial. E as duas lesões que tiveram mais associação e tiveram maior sensibilidade e especificidade com a presença do cristal confirmada no líquido foi o duplo contorno e o tofo, tá? Então, de fato, o duplo contorno vem mostrando que tem um valor aí para o diagnóstico. E não teve nenhuma dessas lesões que teve uma sensibilidade de 100%, ou seja, o ultrassom ele não identifica todas as lesões. Então, se o ultrassom for normal, isso não afasta o diagnóstico de gota, tá? E aqui a tomografia, né, de dupla energia, assim, que é linda, mas eu pelo menos nunca tive nenhum paciente que tenha feito, e todas essas imagens aqui em verde são tofos, tá? Então, ela realmente tem um papel, inclusive está lá no critério de classificação. Voltando para a forma de apresentação, né? A outra forma de apresentação atípica é a forma axial. Então, 14 a 35% dos pacientes podem ter comprometimento axial e só 60% tem história prévia de gota. Então, o paciente pode abrir o quadro só com comprometimento axial. E aí, ele vai aparecer com queixas de dor no esqueleto axial, dor na coluna, ele pode ter comprometimento neurológico por compressão ou ele pode ainda ser assintomático. De vez em quando, a gente flagra algum paciente com gota que tem comprometimento periférico, você faz a imagem e lá você encontra uma alteração na coluna, tá? Então, aqui são os sintomas do comprometimento axial da gota, né? Então, pode ter dor, febre, fraquezas, enfim, comprometimento neurológico. E eu queria destacar aqui dessa imagem, eu não gosto de gráfico de pizza, mas eu tirei do artigo, mas 16,2% dos pacientes tinham comprometimento de sacro ilíaca nessa série aí de pacientes que foi estudada lá na China. Esse paciente foi nosso, ele foi publicado num Congresso Brasileiro de Reumatologia de 2018, e o primeiro autor, o Jonas, né, mas o Otami também estava, e aqui mostrando um comprometimento unilateral de sacro ilíaca bem importante, né? Esse paciente passou até por um diagnóstico diferencial de infecção e tudo, a gente não aspirou, não fez biópsia,
mas vejam aqui, ó, inclusive comprometimento de partes moles, e ele melhorou com o tratamento da gota. Por que a gente pensou em gota? Porque ele era obeso mórbido, né? Ele tinha uma história prévia de comprometimento periférico, ele tinha hiperuricemia, e aí, diante da não resposta ao tratamento para a infecção, que ele estava sendo tratado para artrite séptica, a gente decidiu começar o tratamento para gota e ele ficou assintomático com a colchicina. Então, aí, de novo, fazendo esse paralelo, espondiloartrite ou gota, né? A questão da dor lombar inflamatória. 40% dos casos é a primeira manifestação de gota nesses pacientes em que tem comprometimento axial. Então, a dor lombar inflamatória pode não ajudar. Em relação aos critérios de classificação de gota, ele não leva em consideração a manifestação axial. Vejam que ele fala pelo menos um episódio de doedema ou dolorimento em uma articulação periférica ou bursa. Então, se esse paciente começa pela coluna, o critério de classificação não vai ajudar, tá? O de gota. E o de espondiloartrite nem se fala, né? Em relação aos exames de imagem, a ressonância magnética para o diagnóstico diferencial, mas ela tem baixa sensibilidade para as lesões de gota, então a ressonância não é um bom exame. De novo, a tomografia de dupla energia, né, que mostra aqui os tofos, né, todo esse verdinho aí, um comprometimento de coluna importante, pegando sacrilíaca aqui novamente, né, sacrilíaca. E o que é que a gente tem? A tomografia convencional. Então, comparando espondiloartrite com gota, a espondiloartrite, ela tem as erosões mais numerosas e pequenas, com uma esclerose mais extensa e mais profunda, pegando o sacro e o ilíaco, né, como tem na representação aqui. Quando a gente olha a gota é uma erosão maior, é uma erosão mais bem definida, tá? E a profundidade da esclerose é muito pequenininha. E tem essa área em volta, que é tecido mole, uma área de alta atenuação, que é o tofo subcondral. Se vocês olharem na representação gráfica aqui, fica mais fácil de entender. Aqui uma outra imagem, né, uma erosão aqui em cima, bem importante, com um tofo intraarticular, levando ao alargamento do espaço num paciente com gota. E aqui, erosões que podem simular até uma erosão de uma espondiloartrite, mas às vezes que são erosões com uma borda mais saliente e, de novo, mínima esclerose subcondral. Então, comparando a esclerose subcondral de espondiloartrite e gota, a esclerose subcondral da espondiloartrite ela é mais profunda e a da gota, ela praticamente a gente não consegue identificar. De novo aqui, né, aquela grande erosão. Em relação ao espaço articular, o da gota, eu posso ter um espaço articular bem aumentado por conta da presença da massa aí do tofo, e na espondiloartrite, tanto uma redução de espaço como até o aparecimento de pontes, né, que podem aumentar aí a probabilidade do diagnóstico de espondiloartrite. Nesse trabalho, eles viram que tanto a profundidade da erosão como o tamanho da erosão e a esclerose subcondral foram os que mais se associaram com o diagnóstico de gota. Então, erosões maiores, mais profundas e com menor esclerose está mais associado com gota, tá? E desconfia do diagnóstico quando o paciente falhou a vários tratamentos, né? Então, assim, você começou o tratamento para artrite reumatoide ou para espondiloartrite, o paciente não está melhorando, você desconfia e revê. O mesmo vale para a gota, pensando num paciente que tem uma hiperuricemia associada a uma outra doença inflamatória. Tá? Então, para encerrar, eu podia encerrar só assim. Vocês falaram aí que lúpus é complicado, artrite psoriásica e tal, mas eu acho que nessas condições, às vezes, não é fácil a gente diferenciar ali o paciente na tua frente, no ambulatório e tal, uma coisa da outra, principalmente quando vem hiperuricemia associada, mas para deixar mais leve, né? Então, o padrão ouro é a microscopia, é ela que fecha o diagnóstico. Se você não consegue identificar cristal, você tem que trabalhar com presunção, e isso pode trazer erro diagnóstico. E, de novo, história clínica, né? Conversar com o paciente, para os mais jovens que estão assistindo, conversar muito, né? Eu sempre faço a história de trás para frente, de frente para trás, olhar a imagem, principalmente o ultrassom, e a palavra do dia hoje, que é bom senso, né? Então, eu acho que isso é que faz a gente ser reumatologista e dar os diagnósticos adequadamente, tá? Então, obrigada aí mais uma vez, parabéns pelo evento, muito interessante toda a discussão, e vamos aqui para mais uma, para conversar sobre gota. Ótima aula, doutora Cláudia, muito interessante essa visão diferenciada.
Queria dar as boas-vindas ao Charles, que está aqui compondo, né, essa discussão. A gente tinha combinado de seguir logo a apresentação dos casos e as aulas para a gente deixar para discutir no final, certo, Isso, Charles? Andréa, ok. Então, vou convidar agora o Daniel, né, nosso ex-residente, né, atualmente é parceiro no ambulatório de esclero, mas que vai apresentar um caso junto com a doutora Isa, sobre o Sjögren. Vamos lá, Daniel. Está todo mundo vendo? Sim. Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniel, como a doutora André falou, sou ex-residente da Reumato, do HC, e fiquei responsável por apresentar hoje o caso relativo à síndrome de Sjögren. Essa paciente, ela foi encaminhada há cerca de um mês para acompanhamento no HC, mas toda essa evolução, esse acompanhamento que eu vou mostrar hoje, não foi realizado lá. É uma mulher de 42 anos, cozinheira, natural daqui de Recife, mas procedente de Olinda. A queixa principal dela, que mais incomoda hoje em dia, é uma dor e inchaço no pescoço que se iniciou há 3 anos. Mas para entender a história dela como um todo, é necessário voltar um pouco antes, até 2014, que foi quando começou a história dela. Em 2014, essa paciente abriu um quadro de uma dor torácica bilateral, associada a uma dispneia, inicialmente aos grandes esforços, e progrediu posteriormente com tosse produtiva e uma hemoptise ocasional. Associada a isso, surgiram pápulas irregulares em membros inferiores. Essas pápulas eram eritematosas e dolorosas ao toque. Ela tinha sintomas constitucionais, sintomas sistêmicos, como febre, calafrios, astenia, sudorese noturna e hiporexia. Essas são as imagens das lesões cutâneas dela, essas lesões purpúricas em membros inferiores. E, na época, a investigação em 2014 foi optada por fazer uma tomografia de tórax, que mostrou bronquiectasias, micronódulos centrolobulares, um espessamento de septos interlobulares e lesão sequelar, com redução volumétrica em lobo superior direito. Mas também tinha sinais de doença ativa, tinha sinais de broncopatia ativa e consolidações em lobo médio e lobo superior direito. Foi feita uma baciloscopia na época, mas as 2 amostras foram negativas para a TB. Essas aqui são algumas das imagens para entender a tomografia da época, que mostra as consolidações, o espessamento, as bronquiectasias. Bom, depois disso ela teve uma perda de segmento, passou 4 anos relativamente estável, mas sem nenhum acompanhamento médico. Até que em 2018 veio que seria a queixa principal dela atualmente. Ela foi submetida a uma extração do terceiro molar inferior direito e, após isso, ela progrediu com a tumoração cervical ipsilateral, dolorosa, com sinais flogísticos, e com isso ela teve que ir algumas idas à UPA para fazer drenagem local e antibiótico-terapia, tratando como um abscesso. Posteriormente, ela realizou o mesmo procedimento à esquerda e teve a mesma evolução. Tem um aspecto semelhante em contralateral, com linfonodomegalias em cadeias cervicais e supraclaviculares bilateralmente. É a foto dela de 2014. Bom, na época foi realizada uma punção aspirativa que mostrou apenas um processo inflamatório agudo e inespecífico, abscedado, que não tinha células neoplásicas. Foi optado por tratar com uma tuberculose ganglionar, devido à epidemiologia, e o quadro pulmonar também, e fez o tratamento por 6 meses. No início até teve uma boa evolução, ela teve melhora do tamanho da tumoração, sintomas funcionais, tosse, dispneia, sendo que 3 meses após concluir o tratamento, os mesmos sintomas voltaram. Ela procurou a unidade básica de saúde e, de forma empírica, optaram por iniciar a prednisona 40 mg dia. Isso manteve fora de atividade por 2 anos. Na mesma época, ela começou a apresentar um quadro de xeroftalmia, com hiperemia conjuntival e redução da acuidade, além de uma xerostomia significativa. Foi feita uma nova tomografia, que mostrou bronquiectasias, nódulos centrolobulares, áreas de vidro fosco e espessamento septal, bem semelhante à de 2014. Essas aqui são as imagens de 2018. As áreas de vidro fosco, com espessamento septal. Tem um pouco mais, já para ver melhor as bronquiectasias. Pulmão direito mais acometido, assim como em 2014, lobo superior direito e lobo médio. Bom, como ela ficou 2 anos em uso de corticoide, prednisona 40 mg dia, ela ficou fora de atividade. Mas em 2020, ela voltou a reativar o quadro e um novo processo de aumento cervical à direita, com sinais flogísticos, em região infraauricular e submandibular direita, com sinais de toxemia. Foi internada, feito drenagem e antibiótico-terapia. No final do ano passado, em dezembro, foi feita uma biópsia, sendo que no contexto de uma glândula bastante inflamada, com infecção, e mostrou apenas novamente um novo processo inflamatório crônico, abscedativo em glândula parótida. As imagens no final do ano passado.
E esse ano, agora em 2021, ela foi internada em um hospital terciário aqui da cidade, que foi quando ela realmente começou a investigar o quadro. Fez uma broncoscopia, que não tinha quaisquer achados, uma biópsia transbrônquica, mostrou apenas um processo inflamatório intenso, inespecífico, e um lavado broncoalveolar, que foi baciloscopia e cultura negativas para TB. Fez uma avaliação oftalmológica que mostrou ceratoconjuntivite com fluoresceína corando ambos os olhos e um teste de Schimmel menor que 1 milímetro após 5 minutos, e um fluxo salivar de 0 ml em 10 minutos. Foi solicitada uma revisão da biópsia de parótida que ela fez no final do ano passado, em dezembro, e essa biópsia mostrou essa revisão mostrou um processo inflamatório crônico com infiltrado de linfócitos, plasmócitos e macrófagos em atividade, com bastante fibrina, mas sem tecido glandular e sem sinais de doença granulomatosa. Foi feita também uma revisão da biópsia endobrônquica, que mostrou um processo inflamatório crônico, as cútias predominantemente de linfócitos, com pouco macrófagos e plasmócitos de permeio, mas sem sinais de doença granulomatosa ou eosinófilos. Esses são alguns exames que ela fez ao longo desse ano para investigar o quadro. Uma anemia leve de 11,3, normo, não tem leucopenia nem linfopenia, PAN, anti-DNA, anti-Rho e anti-LA, não reagentes. Ela tem a presença de crioglobulinas, um fator reumatoide positivo em altos títulos, PCR e VHS elevados, consumo de C3 e C4, mais ANCA, anti-HCV, anti-HIV, HBsAg, anti-HTLV negativos, e um IgG4 dentro do limite da normalidade. Essa paciente foi novamente internada nessa última quinta-feira devido a um novo processo inflamatório com infecção. Está fazendo antibiótico-terapia no hospital aqui da cidade. E a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço está programando, após o controle da infecção, fazer uma parotidectomia, até para ter mais tecido, para um melhor rendimento e avaliar se esse aumento persistente de parótida dela está relacionado a um quadro neoplásico. Mas, diante dos achados que ela colecionou ao longo desses anos, o quadro clínico é compatível com síndrome de Sjögren, apesar do anti-Rho negativo. As manifestações compatíveis seriam xeroftalmia, xerostomia, parotidite crônica, o infiltrado linfocitário tanto em parótidas quanto em pulmão, alterações pulmonares compatíveis com doença pulmonar intersticial, sintomas constitucionais, linfonodomegalia e uma púrpura vasculite. Desses, alguns estão atrelados a um pior prognóstico em longo prazo, como aumento glandular persistente, púrpura vasculite, linfadenopatia, consumo de complemento e a crioglobulinemia. Ela tem um SDAI acumulado ao longo desses anos de 32, que seria relacionado a uma alta atividade da doença. Então, o objetivo é discutir qual a melhor forma de tratamento para esse paciente, quais domínios devem ser priorizados e se a presença desses fatores de pior prognóstico agora já alteram a escolha do tratamento inicial, apesar de ainda não haver evidências de malignidade associada. Obrigado. Mais um caso muito interessante. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Ótima. E agora eu convido a Isa, né, nossa coordenadora do ambulatório de Sjögren, para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, né? Agradeço já o convite. Acho que eu posso iniciar a compartilhar, né? Sim. Me deem só um feedback, se a tela está ok e o som também. Tudo certo. Pode ir, Isa. Então, vou dar início à apresentação, né, a continuação do nosso Recicla Reumato 2021. Agradeço de antemão, né, que ontem eu tive a oportunidade de agradecer, mas a doutora Ângela, a Rafa e a toda a comissão organizadora do evento. Então, a parte que que eu fiquei responsável por falar um pouco foi sobre a síndrome de Sjögren, como tratar os diversos domínios, né? Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação, e aí a gente sabe que a síndrome de Sjögren, ela é caracterizada por ser uma exocrenopatia autoimune e por sua infiltração linfocítica, principalmente em glândulas salivares e lacrimais, que vão dar a principal manifestações clínicas da doença, que é a síndrome SICA, né? Que é a xeroftalmia e xerostomia. E que a gente sabe que mais que 1/3 desses pacientes podem desenvolver sintomas extraglandulares que geram uma maior mortalidade. Há vários fatores etiológicos envolvidos no processo, como fatores genéticos e fatores ambientais, como vírus cialotrópicos, e a gente sabe que a base do tratamento da síndrome SICA é de tratamento sintomático, sintomas extraglandulares seria o tratamento sistêmico. Então, como é que a gente vai guiar o tratamento sistêmico? É baseado no índice de atividade da doença, que é o SDAI, né? Que ele já é nosso conhecido, composto por 12 domínios, onde cada domínio tem um.
e o cálculo do SDAI é o valor final, é a soma de todos esses scores. Então, se eu tenho um SDAI menor que 5, ele é considerado baixa atividade da doença. Se de 5 é maior que 5 até 14 é moderada atividade, e maior ou igual a 15 é alta atividade. SDAI moderado a alto é indicativo de tratamento sistêmico. Como é que a gente avalia a resposta? É com a queda de 3 pontos nesse índice, se infere que teve alguma resposta ao tratamento. Como Daniel falou no caso, existem alguns fatores prognósticos para transformação para linfoma, principalmente não Hodgkin, de células B difusas, de zona marginal e linfoma malte. Então, o aumento persistente de parótidas, a linfadenopatia, a púrpura, a presença de CRI, o consumo de complementos, todos esses presentes no caso clínico, são fatores que podem haver uma transformação para linfoma, assim como a presença da linfopenia e infiltrada inflamatória na biópsia. E as manifestações clínicas dentro do SDAI são diversas, onde a frequência maior do comprometimento articular seguido do glandular, mas também com frequências importantes o envolvimento pulmonar. E essa figura é para a gente lembrar também que existem manifestações clínicas fora do SDAI, né, como presença de Raynaud, de valvulopatia, de gastrite crônica, de pancreatite aguda e de neuropatia de fibras finas. Então, as últimas recomendações que nós temos foram ao do consenso do EULA 2019 para tratamento tópico e sistêmico, que são também concordantes em muitos pontos com o da sociedade brasileira. Então, de forma geral, os pacientes devem ser manejados de forma multidisciplinar em centros especializados, sempre a primeira terapia será o tratamento sintomático para secura, o tratamento sistêmico deve ser considerado quando atividade de doença, e é importante a avaliação da funcionalidade da glândula salivar de ser realizada antes de se iniciar esse tratamento sintomático para secura oral. Qual é a forma que avaliamos? Através do fluxo salivar, para ter uma avaliação dessa reserva, né, funcional glandular. A gente sabe que o padrão é o fluxo salivar não estimulado, que valores abaixo de 0,1 são considerados como critérios classificatórios, mas também podemos fazer a cintilografia salivar, que tem resultados equiparáveis ao fluxo, e o fluxo salivar estimulado, entre valores acima de 0,7 são considerados com a disfunção leve, entre 0,7 a 0,1 disfunção moderada e abaixo de 0,1 disfunção grave. Então, o estímulo não farmacológico, como gomas de mascar sem açúcar, são utilizados para ajuda na disfunção leve, o estímulo farmacológico no Brasil, a pilocarpina para a disfunção moderada, e os substitutos de saliva para casos de disfunções graves. O tratamento da primeira linha para secura ocular, sempre com colírios lubrificantes, né, sem conservantes, principalmente à base de metilcelulose, ácido hialurônico, que temos algumas opções disponíveis no mercado, como Optive, Sistane, Abac e os gels de colocação ocular, géis noturnos. Para casos de secura ocular refratária, na verdade, a gente ainda pode lançar mão de colírios à base de anti-inflamatórios e corticoides entre 2 a 4 semanas, e depois, para casos de secura ocular refratária, com colírios imunossupressores à base de tacrolimus e ciclosporina. E, mais recentemente, vem sendo estudado o soro autólogo, né, que é aquele soro onde o candidato ele vai para um hemocentro, faz uma coleta de 80 ml de sangue periférico, o plasma ele é separado e vai se fabricar um plasma com uma semelhança, com produtos semelhantes à lágrima, né, para uso hematólogo. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos, Isa. Teve alguma interferênciazinha. Então, e outras doenças concomitantes, elas devem ser avaliadas na persistência também da dor e da fadiga importantes, como fibromialgia, osteoartrite associada, sempre fazer o estímulo também a exercícios aeróbicos. Para os sintomas musculoesqueléticos, sempre fazemos o tratamento com analgésicos e DIMARDs, a gente vai ver uma sequenciazinha de cada um desses domínios. Para tratamento de doença sistêmica, deve ser órgão específico e baseado no SDAI. Os corticoides devem ser sempre utilizados na menor dose e no menor tempo possível. Os imunossupressores orais, como ASA, micofenolato, metotrexato, devem ser utilizados como poupador do corticoide, e ele coloca aqui no consenso, não há dados de superioridade em síndrome de Sjögren de um sobre outro, o que a gente deve priorizar é o domínio do tratamento. A terapia de células B deve ser considerada na doença refratária,
o tratamento da doença sistêmica deve seguir uma sequência de glicocorticoides, imunossupressores orais e biológicos, e a terapia de célula B para linfoma, ela deve ser individualizada de acordo com o tipo histológico e estágio da doença. Então, para o domínio glandular, o consenso pede para a gente excluir infecções nos quadros agudos e neoplasias em quadros crônicos. A primeira linha usar sintomáticos como anti-inflamatórios por 7 a 10 dias. A segunda linha usar glicocorticoides numa dose de 0,3 miligramas por quilo. E a terceira linha podemos usar para casos refratários de domínio glandular o rituximab e o belimumab. Para o quadro articular, em caso de SDAI baixo com artralgia ou SDAI moderado a alto, porém com sinovite até 5 articulações, considerar anti-inflamatórios hidroxicloroquina, e como com sinovite acima de 5 articulações, a primeira linha hidroxicloroquina e glicocorticoide numa dose de 0,5, a segunda linha imunossupressores dando preferência para o metotrexato e, em alguns casos, leflunomida também, e a terceira linha uso do rituximab ou abatacept. Para o envolvimento cutâneo, se o diagnóstico for apenas de um eritema anular limitado, o uso de glicocorticoides tópicos estão indicados. Para quadros difusos, o uso de hidroxicloroquina ou glicocorticoide na dose de 0,3. Para vasculite cutânea, com SDAI moderado, também usamos glicocorticoides, e como SDAI alto, podemos usar glicocorticoides como primeira linha, segunda linha imunossupressores orais, como azatioprina, e o rituximab sempre dá preferência para aqueles quadros de vasculite com crioglobulina positivo. E como terceira linha, ele inclui a ciclofosfamida e ou ainda plasmaférese. Só para lembrar, a gente sabe que os casos de frequência de domínio cutâneo em síndrome de Sjögren primária é em torno de 5 a 10%, pode haver a forma leucocitoclástica ou a crioglobulinêmica tipo 2, com a presença de púrpuras, e geralmente ela vem associada de neuropatia periférica. Para o domínio pulmonar, onde a frequência dessa manifestação chega até 22%, com envolvimento brônquico, o consenso pede para se utilizar glicocorticoides inalatórios, e para a doença pulmonar intersticial com SDAI moderado, glicocorticoides numa dose de 0,5. E para o SDAI alto, pode-se aumentar a dose desse glicocorticoide, uma segunda linha de fazer imunossupressores, como micofenolato, e a terceira linha, ciclofosfamida ou rituximab. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar que para a doença pulmonar intersticial, como já foi abordado, devemos sempre identificar o tipo da forma da doença pulmonar intersticial, a extensão com a tomografia, a repercussão com a prova de função e acompanhar a progressão da doença, né? A PIN, também a manifestação mais frequente na doença, onde a gente lança a mão do glicocorticoide, asa, ritux, ciclo e micofenolato. A PIO geralmente tem menor resposta à imunossupressão, onde a gente interroga aí também, na síndrome de Sjögren primária, a utilização de antifibrótico. A pneumonia intersticial linfocítica, a gente tem que sempre prestar atenção quando tiver casos de vidro fosco associado a cistos, para a pneumonia intersticial linfocítica, e sempre considerar também a predisposição para linfoma, né? Em casos de linfonodomegalias ou nódulos. E a pneumonia em organização, geralmente se usa glicocorticoides isolados com excelentes respostas. Para o domínio renal, se o acometimento for de nefrite e túmulo intersticial, utilizar os sintomáticos para a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e glicocorticoides. Para o SDAI moderado, glicocorticoides imunossupressores para casos de glomerulonefrite. E SDAI alto em glomerulonefrite, a gente faz tratamento importado das outras doenças autoimunes como lúpus, né? Glicocorticoide, pulso de metil, ciclofosfamida como segunda linha, ele coloca o rituximab ainda em segunda linha e terceira linha plasmaférese. Para sistema nervoso periférico, em caso de mononeurite, primeira linha sempre glicocorticoide, segunda linha imunossupressores orais ou ritux, e terceira linha ciclofosfamida e plasmaférese. Para casos de polineuropatia axonal sensitiva, motor e ganglionopatia, ele coloca como primeira linha imunoglobulina, metilprednisolona e ciclo como terceira. Aqui difere um pouquinho do consenso brasileiro, que ela troca um pouquinho essas linhas de tratamento e coloca a imunoglobulina como terceira opção, mas como uma terapia de resgate. Para o sistema nervoso central, em caso de vasculite cutânea e espectro de neuromielite ótica, também utilizamos glicocorticoide como primeira linha,
ciclofosfamida como terceira e rituxi, ou plasmaférese ou eculizumab, em caso de neuromielite óptica com aquaporina 4 positivo. E para meningite linfocítica, uso de sintomáticos e glicocorticoide. E para o domínio hematológico, lembrar, em casos de neutropenia importante abaixo de 500, a indicação do estimulador de crescimento de colônia de neutrófilos. Para a trombocitopenia imune, plaquetas abaixo de 20.000 e hemoglobina entre 8 a 10, usar glicocorticoide numa dose mais alta, né, de 0,5 a 1. E se essa hemoglobina for abaixo de 8, considerar também imunoglobulina, rituximab como segunda linha e terceira linha plasmaférese e ou ciclofosfamida. Para o domínio muscular, ele não entrou nas recomendações do EULAR 2019. Eu coloquei o consenso da brasileira, que inclui a sequência glicocorticoide, metotrexato e rituximab. E aqui só as recomendações da brasileira, no que se refere ao caso clínico, né, que em caso de doença pulmonar intersticial vasculite cutânea, eles colocam glicocorticoides também em primeira linha associado a imunossupressor oral, pulso de metil e ciclo, e terceira linha de rituximab. Sempre no EULAR, em 2019, ele coloca o rituximab, a diferença, como segunda linha de tratamento. Aqui algumas recomendações para mulheres em idade reprodutiva com anti-RHO positivo. Ele considera fazer uma prevenção primária com a hidroxicloroquina, sempre atualizar o perfil de autoanticorpo na gestação, anti-RHO e os antifosfolipídios, e fazer a monitorização para bloqueio cardíaco congênito, né? Da 12ª à 22ª semana, fazer a monitorização com eco fetal. Se houver um bloqueio incompleto, considerar o uso de glicocorticoides fluorados como a dexametasona. Se for um segundo grau incompleto, também considerar a imunoglobulina. Em caso de bloqueio completo, terceiro grau, considerar o marca-passo. Aqui é de um artigo mais recente, falando sobre algumas novas terapias relacionadas tanto à imunidade inata como adaptativa na síndrome de Sjögren. Então, ele coloca que, assim, tem muitos trabalhos sendo feitos ainda, alguns com um grupo pequeno de pacientes e alguns que tiveram que ser interrompidos por efeitos adversos, mas a grande maioria deles não atingiu o desfecho primário, que em alguns casos era melhorar a atividade da doença e a melhora de sintomas secos. Então, o que ele coloca aqui em relação à inflamação, à produção de citocinas pró-inflamatórias, é que o anakinra, no estudo pequeno, ele diminuiu a fadiga em 4 semanas, o tocilizumab teve ineficácia em estudo fase 2 para sintomas secos e teve efeito para artrite, o anti-TNF não teve eficácia, o iguratimub, com estudo também pequeno, mas associado ao tratamento padrão, ele melhorou índices de atividade, IgG e VHS, mas teve que ser interrompido em parte por hepatotoxicidade. E um outro candidato a tratamento com a injeção intraperitoneal em camundongos aumentou a secreção de saliva em modelos com exocrinopatia autoimune. Ainda relacionada à produção de interferon e à sinalização de interferon tipo 1, a hidroxicloroquina falhou também em melhorar sintomas secos. Existem alguns estudos em fase 2 e fase 3, mas ainda sem resultados para a síndrome de Sjögren. E aqui até com o inibidor da JAK, né, no estudo com pacientes com atividade com SDAI maior ou igual a 5, com 152 pacientes com anti-RHO positivo, mas ainda aguardamos resultados. E existem várias terapias sendo pesquisadas em relação à imunidade adaptativa em síndrome de Sjögren, em relação à coestimulação, apresentação de antígeno, ativação de células B, proliferação de células T e formação de centro germinativo. E aqui eu vou fazer algumas considerações sobre o tratamento, né? O abatacept, no estudo ASAP, ele melhorou scores de atividade, fluxo salivar, mas ainda tem 2 estudos fase 3 que aguardam resultados. O iscalimab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD40, no estudo fase 2, ele conseguiu atingir o endpoint primário, que foi melhorar a atividade da doença e na fadiga, com o uso de 300 mg subcutâneo semanal por 4 semanas, ou uma dose única endovenosa, seguida de 300 mg semanal por 12 semanas, mas está sendo feito um novo estudo em 2 grupos de pacientes, um com moderada e alta atividade e outro com baixa atividade, para avaliar a segurança desses resultados. O rituximab, que é um anti-CD20, ele falhou para o desfecho primário, que seria 30% de melhora de 2 desses 4 itens na semana 24, conseguiu ser avaliado em 298 pacientes em 5 estudos, e 2 desses estudos, como TRACTS,
ele melhorou fluxo salivar nos que tinham função glandular preservada, teve uma melhora no score da ultrassom e da fadiga. Quais seriam suas indicações? Púrpura, crio, neuropatia periférica e linfoma não Hodgkin. O belimumab, que é o anti-BAFF, né, na dose padrão, foi estudado em 30 pacientes com síndrome de Sjögren primária, com anti-Rho positivo, com duração pequena da doença, abaixo de 5 anos, com aumento de parótidas e manifestações sistêmicas. Viu melhora na atividade da doença e da fadiga, mas também sem evidências objetivas de melhoras na secura oral e ocular, e teve uma diminuição dos títulos de GG e anti-Rho. Foram feitos estudos, assim como o Dr. Henrique falou ontem, também em síndrome de Sjögren, como o belimumab seguido de rituximab, mas para a síndrome de Sjögren primária aumentou muito os efeitos colaterais. E o ianalumab, que é um antirreceptor do BAFF, também conseguiu atingir um desfecho, atingir o endpoint primário, com a melhora no volume das parótidas por ultrassom e melhora no índice de atividade e doença. Foi um estudo feito com 190 pacientes e que acompanhou até a semana 24. Então, como mensagens finais, a primeira terapia instituída deverá ser sempre o tratamento sintomático. O SDAI ele deve ser mensurado. Para avaliar a atividade da doença e decisão sobre o tratamento sistêmico, devemos seguir uma sequência, né, sempre com cautela, de glicocorticoides, imunossupressores orais e biológicos. As terapias de células B devem ser consideradas na doença refratária sistêmica e no risco de transformação para linfoma. Devemos sempre lembrar dos fatores de mau prognóstico, como púrpura, crio e aumento persistente de parótidas. O uso de biológicos deve ser utilizado com parcimônia e cautela em síndrome de Sjögren primário, o bom senso, né, que a gente falou muito na aula hoje. O iscalimab e analumab, eles atingiram os desfechos primários, porém com necessidade de novos estudos para evidências de aplicabilidade na prática clínica. Ainda aguardamos resultados melhores, né, de maior eficácia do abatacept na síndrome de Sjögren primária. O belimumab mostrou melhor índice de atividade na fadiga e nos domínios glandular, articular e biológico, e recomenda-se utilizar o rituximab para casos de púrpura, crio positiva, neuropatia periférica e risco de transformação de linfoma não Hodgkin. Agradeço a todos. Muito obrigada. Muito bom, Aísa. E a gente vai, então, agradecer a Aísa e o Daniel pelo caso e por essa atualização no Sjögren. E, dando sequência ao nosso evento, a gente vai, então, convidar o Glauber Juan, que é o residente da reumatologia do HC da Universidade Federal de Pernambuco, para apresentar um caso, e o Alexandre Domingues, que é doutor em Biologia Aplicada à Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do ambulatório de osteoporose. Então, a gente vai fechar esse módulo na sequência com as questões. Tragam todas as suas questões ou para o chat ou posteriormente ao vivo, né? A gente pode abrir o microfone. E, sem mais delongas, a gente convida, então, o Glauber e o Alexandre para o caso da osteoporose. Bom dia, gente. Estou abrindo aqui a tela do nosso caso. Meu nome é Glauber Juan, eu sou residente do primeiro ano da residência de reumatologia do HC, UFPE. Vou apresentar o caso clínico sobre osteoporose e seguiremos com a discussão sobre o tratamento e o segmento dos pacientes com osteoporose. Eu fui orientado pelo nosso preceptor do ambulatório de osteoporose do Hospital das Clínicas, Dr. Alexandre Domingues. A nossa paciente é a OS, ela do sexo feminino, 59 anos, parda. Ela teve pela primeira vez no nosso ambulatório em 2015. Era uma paciente com algumas comorbidades prévias importantes, ela apresentou um quadro, ela tinha um quadro de hipotireoidismo pós-tireoidectomia, realizada em 2008 por uma doença de Graves. Associada a isso, tinha diabetes mellitus tipo 2, uma dislipidemia, um OA de joelhos, era ex-tabagista, tinha uma história, uma carga tabágica de 16 maços ano. Tinha um antecedente de fratura de diáfise de fêmur em 2012, traumática, foi secundário a um acidente. Tinha um MC de 22,74 no dia da primeira consulta e tinham passado também de menopausa cirúrgica aos 32 anos de idade,
e com detalhe que ela não realizou nenhum tipo de terapia de reposição hormonal após essa menopausa cirúrgica. Chegou para a gente em uso de simvastatina, levotiroxina, metformina e suplementação com cálcio e colecalciferol. E já tinha um antecedente de ter feito uso do alendronato por 7 anos, entre 2005 e 2012, época na qual ela acabou tendo essa fratura traumática de diáfise de fêmur. Tem uma história de ter tido uma infusão de ácido zoledrônico em maio de 2012. Nesse intervalo, ela acabou fazendo 2 anos de teriparatide entre 2012 e 2014 e uma segunda infusão de ácido zoledrônico em 2015. Todo esse tratamento dela foi em outro serviço. Ela já chegou para a gente em 2015 com todo esse antecedente. Exames laboratoriais que ela trazia na primeira consulta mostravam um hemograma sem alterações, o quadro de diabetes e dislipidemia relativamente controlado, e um perfil do cálcio com vitamina D dentro dos valores normais, um PTH normal e os níveis de cálcio normal, e sua função tireoidiana também controlada. Trazia também um raio-x de coluna cervical, torácica e lombosacra, apenas com redução difusa da textura óssea, e associado a isso tinha alguns osteófitos incipientes, mas não tinha presença de colapsos vertebrais. Ela já trazia na primeira consulta uma densitometria óssea de 2012, em que, nessa época, ela já tinha feito os 7 anos de alendronato, que ainda mostrava um T-score de coluna lombar de L1, L4 de menos 3,4, de colo de fêmur de menos 3,3 e de fêmur total de menos 3,5, além de rádio distal de menos 3,8. E aí, nessa época, foi quando foi iniciado o teriparatide para esse paciente, tendo uma progressão, tendo após os 2 anos de uso, uma resposta importante, principalmente em coluna lombar. Ela chegava com os níveis de massa óssea que foram de menos 3,4 para menos 2,7 na coluna lombar, além da manutenção dos índices de massa óssea, tanto no colo do fêmur como no fêmur total. Persistiu com menos 3,3 no colo do fêmur e menos 3,5 no fêmur total. Nessa época, ela acabou fazendo o ácido zoledrônico para a manutenção do efeito do ganho da massa óssea. Isso já chegou para a gente em 2015, após ter feito a segunda infusão do ácido zoledrônico com essa densitometria óssea, e manteve praticamente os mesmos níveis de massa óssea, menos 2,6 em coluna lombar, menos 3,2 em colo do fêmur e menos 3,4 em fêmur total. E aí, devido ao histórico de fratura, essa persistência de massa óssea reduzida, principalmente em colo de fêmur e fêmur total, foi optado no nosso ambulatório inicial denosumab, que ela só conseguiu em 2016, devido a todo esse atraso com trâmite judicial, a gente não consegue fornecimento pela farmácia do estado aqui no nosso estado. Enfim, ela acabou iniciando o denosumab em 2016. Já em 2017, ela já teve uma melhora da coluna lombar ainda, foi para menos 2,3, lembrando que era menos 2,7. Praticamente manteve o colo do fêmur, anteriormente era menos 3,3 e em 2017 estava em menos 3,2 e o fêmur total se manteve em menos 2,8. Ela acabou sendo diagnosticada com câncer de mama em 2018, quando iniciou quimio e radioterapia, além do uso de tamoxifeno, e retornou para a gente em 2020. A gente manteve o denosumab na consulta de 2017. E em 2020 ela retorna para a gente com manutenção do ganho da coluna lombar, em torno de menos 2,3 de massa óssea. Teve um certo ganho no colo do fêmur, menos 2,9, e no fêmur total praticamente manteve a massa óssea, estando com um índice de massa óssea de menos 3,0. Na última consulta com a gente, ela trazia essa densitometria que eu acabei de citar, além
desses exames laboratoriais, mantendo um adequado controle do perfil lipídico, da diabetes mellitus e da função tireoidiana, além do perfil do cálcio também dentro dos valores da normalidade. Trazia também a novo raio-x de tórax, novo raio-x de coluna cervical, torácica e lombar, que manteve praticamente os mesmos achados do anterior, na consulta de 2015, sem novas, também não foi visualizado colapsos vertebrais. E aí, a partir desse caso clínico, a gente levantou essas duas principais perguntas. O que devemos fazer após uma terapia anabólica e por quanto tempo utilizar o denosumab? Isso será revisado agora com o nosso preceptor, doutor Alexandre Domingues. Tá ok? Vocês estão me escutando bem? Estão vendo a apresentação? Certo. Bom dia. Prazer estar aqui. Parabéns à coordenação. Aulas maravilhosas, né? E a gente vai falar um pouquinho desse tema, terapia sequencial na osteoporose. Bom, a gente sabe que a osteoporose é uma doença esquelética sistêmica, crônica. Muitos dos pacientes são tratados ao longo da vida. O indivíduo apresenta baixa massa óssea, existe uma deterioração da microarquitetura e, consequentemente, aumenta a fragilidade óssea e uma suscetibilidade às fraturas de baixo impacto. No indivíduo portador de baixa massa óssea, é interessante a gente fornecer esse diagnóstico, né? Porque a gente tem algumas indicações quando o indivíduo recebe o diagnóstico e precisa iniciar um tratamento antifratura, um tratamento anti-osteoporose. Os indivíduos que apresentam fraturas de quadril ou vertebral, essa vertebral pode ser clínica ou morfométrica, lembrando que a fratura vertebral morfométrica é aquela fratura que a gente flagra no raio-x de tórax, então por isso tem no raio-x de coluna, perdão, por isso que é importante que quando nós solicitamos a densitometria, também é importante a gente solicitar o raio-x da coluna em perfil para avaliar se existe algum colapso vertebral, alguma redução de altura de algum corpo vertebral. Isso é importante para definir se esse paciente ele é um paciente grave ou não. Além disso, pelo conceito da OMS, os pacientes que apresentam utilizam menor que menos 2,5 nos sítios da densitometria óssea, rádio, coluna e quadril, né? Ou então aqueles indivíduos que estão na faixa da osteopenia, com risco entre menos 1 e menos 2,5, mas que apresentam risco de fratura estimado em 10 anos, por esse algoritmo FRAX. Se o risco de fratura para quadril for maior ou igual a 3%, ou de fratura, qualquer fratura relacionada à osteoporose for maior que 20%, esse indivíduo ele é classificado, ele é indicado para iniciar uma terapia antifratura. Então, diagnosticando esse indivíduo, é interessante nós avaliarmos o risco de fratura que ele apresenta, né? Porque a gente não quer que ele se frature. Então, pelo Endocrine Society, o indivíduo pode ser classificado com alto risco de fratura ou muito alto risco de fratura. Alto risco de fratura, na verdade, são aqueles valores que nós acabamos de comentar na tabela anterior. E o muito alto risco de fratura, quando o indivíduo apresenta um ou mais desses fatores. Uma fratura nos últimos 12 meses, ou seja, uma fratura recente, um indivíduo multifraturado, fraturas durante o tratamento, um T-score baixo ou um risco bem mais alto pelo FRAX. Isso é interessante, nós estratificarmos esse paciente, osteoporose, se ele tem um risco alto, muito alto para fratura, para que nós possamos realizar o planejamento terapêutico desse paciente. Normalmente, esses pacientes que apresentam muito alto risco de fratura, a classificação das sociedades, eles giram em torno de fratura recente, múltiplas fraturas e um T-score mais baixo. Tá? Dentre as terapias disponíveis, nós temos as terapias antirreabsortivas e a terapia anabólica. Na terapia antirreabsortiva, eu coloquei aqui apenas os que nós utilizamos na rotina nossa, né? São mais utilizados. Então, a gente tem o alendronato, o isendronato, o ibandronato, que são orais, e nós temos os parenterais, o ácido zoledrônico, de aplicação anual, e o denosumab subcutâneo, de aplicação a cada 6 meses. Na terapia anabólica, nós temos a teriparatida, que é uma aplicação diária, subcutânea, ao longo de 24 meses, e recentemente chegou para nós o romosozumab, na dose de 210 miligramas. Essa dose, na verdade, é dividida
em 2 canetas, né? A dose aplicada em 2 canetas subcutâneas, mensal, ao longo de 1 ano. Esses indivíduos, eles são tratados, muitas vezes, durante muito tempo. E, depois que nós damos o diagnóstico de osteoporose para ele, muitas vezes o que acontece é a gente começa a jogar remédio para ele. Então, a gente dá calça da vitamina D, da alendronato, isendronato, vai trocando, sem ter um planejamento estratégico para, ao longo da vida desse paciente, que muitas vezes precisa de uma terapia continuada. E nessa terapia continuada, muitas vezes a gente vai trocar entre medicamentos da mesma classe ou entre medicamentos de classes diferentes. Então, eu trouxe aqui algumas situações que acontecem na prática nossa diária. Então, o indivíduo ele pode estar usando um antirreabsortivo oral e pode migrar para um antirreabsortivo parenteral, no caso, o ácido zoledrônico ou denosumab. Segundo cenário, ele está usando um antirreabsortivo, seja ele oral ou parenteral, e aí precisa utilizar o anabólico. E uma situação comum, o indivíduo que já está utilizando o anabólico e a gente tem que manter essa massa óssea construída, e para manter essa massa óssea construída, a gente precisa utilizar um antirreabsortivo. Falando um pouquinho da primeira situação, o indivíduo que usa antirreabsortivo oral para o parenteral trouxe esse estudo. Esse estudo foi feito com mulheres na pós-menopausa, é um estudo de 6 anos, né? Elas utilizavam alendronato, e essas pacientes elas foram randomizadas para utilizar o denosumab e o ácido zoledrônico ao longo de 12 meses. O zoledronato foi feito em infusão anual e denosumab foram feitas 2 aplicações, uma a cada 6 meses. E no final de 12 meses, foi avaliada a variação da densidade mineral óssea em relação ao baseline dos pacientes. E vocês observam que tanto no ácido zoledrônico, no grupo do ácido zoledrônico, quanto no grupo denosumab, houve um ganho de massa óssea. Claro que no grupo denosumab, o ganho de massa óssea foi mais expressivo. É interessante que os pacientes que fazem oral, por exemplo, alendronato, chega num momento que ele está perdendo massa óssea, está falhando a terapia, a gente pensa em mudar a medicação, e a gente pensa em utilizar o ácido zoledrônico. Alguns colegas podem perguntar assim, mas da mesma classe, será que não é interessante utilizar uma classe diferente? Não. O estudo mostra que a gente pode continuar utilizando o ácido zoledrônico em sequência ao alendronato. Existe um ganho de massa óssea presente, agora, realmente, em comparação com o denosumab, você vai poder ter um ganho, vai ter um plus, né, no ganho dessa densidade mineral óssea. Agora, claro que nem sempre esse denosumab ele é fácil de ser conseguido pelo custo e pelas situações outras que os pacientes apresentam também. Antirreabsortivo para anabólico, né? Então, aqui, esse estudo foi um estudo de 7 anos, esses pacientes utilizavam, é um estudo de 24 meses, esses pacientes utilizaram bisfosfonato ao longo de 7 anos, esses bisfosfonatos que eles eram, poderiam ser orais, poderiam ser parenterais, no caso do ácido zoledrônico, e aí o grupo foi dividido, né, em 2 subgrupos, um utilizava a teriparatida e o outro utilizava o denosumab. Vocês observam que no grupo da teriparatida, esse que está em azulzinho, no sítio lombar existe um ganho expressivo, né, em relação ao denosumab, de densidade mineral óssea, mas em quadril a gente percebe uma perda, né, nesse primeiro ano, a gente percebeu uma perda da densidade mineral óssea do quadril total. Existe no segundo ano uma compensação, digamos assim, dessa perda desse quadril. Esse estudo traz para a gente 2 situações que a gente tem que avaliar. Uma, entre pacientes que utilizaram bisfosfonato de longa duração, a decisão de mudar para teriparatida deve ser feita com certa cautela, especialmente naqueles pacientes que têm um risco de fratura de quadril. Por quê? Como você perde um pouco mais de massa óssea em quadril, e se esse paciente que você vai rodar para teriparatida já tem uma densidade mineral óssea em quadril muito baixa, possa ser que exista um aumento do risco de fratura. Esse estudo, ele não tem condição, não teve poder estatístico suficiente para definir se essa perda de massa óssea em quadril, ele aumenta a incidência de fraturas. Mas é importante a gente ter isso em mente. E outra situação é que a teriparatida utilizada após bisfosfonato, normalmente o efeito dela é menor, né? Então, o bisfosfonato parece diminuir, parece botar os efeitos
de ganho de massa óssea em relação àqueles indivíduos que utilizam a droga e que eram virgens de bisfosfonato. Os indivíduos que utilizam medicação anabólica e que precisam manter o tratamento com medicação antirreabsortiva. Aqui existem vários estudos com alendronato, zolendronato e o próprio denosumab, e todos eles são eficazes na prevenção da perda da massa óssea após o uso da teriparatida e demonstraram ainda um aumento adicional da densidade mineral óssea de quadril e de coluna. Existe um estudo do denosumab chamado DataSwitch, em que os indivíduos que utilizaram denosumab após teriparatida tiveram ganhos muito maiores de densidade mineral óssea quando comparados aos indivíduos que utilizaram denosumab. Qualquer um dos antirreabsortivos podem ser utilizados, mas o denosumab ele apresenta ganhos mais expressivos. Uma situação que está chegando, começando a chegar para nós, são aqueles indivíduos que estavam na faixa da osteoporose, iniciaram o tratamento com denosumab, e aí eles passam a ganhar massa óssea, e aí eles, na densitometria, eles não têm mais osteoporose, eles têm osteopenia, né? Então, alguns indivíduos questionam, eu tenho osteopenia, não tenho mais osteoporose, eu não quero mais usar medicação. Às vezes, existem situações em que o próprio seguro-saúde ele não quer mais fornecer o reembolso para o paciente, porque o paciente não tem mais osteoporose. Então, tem algumas situações que podem levar à suspensão ou à descontinuação desse denosumab. O treatment target foi atingido, o indivíduo não tem mais osteoporose, uma situação de falha, de resposta inadequada, densidade mineral óssea, efeito adverso, um risco potencial a longo prazo, o médico assistente possivelmente não quer mais manter a medicação por risco, apesar de serem eventos comuns, mas existem, né, a osteonecrose de mandíbula e a fratura femoral e a própria situação do paciente. Essas situações podem levar a uma descontinuação não programada dessa medicação. E isso é perigoso para o paciente, porque expõe ele a um risco de fratura vertebral. A gente sabe que o denosumab, ele funciona como osteoprotegerina-like, ele inibe a ação do RANKL e, consequentemente, diminui muito a atividade do osteoclasto. Esses pacientes que utilizam denosumab durante muito tempo, eles acabam tendo um pool represado de osteoclastos sem atividade, digamos assim. E quando a medicação descontinuada, e aí você não faz uma outra medicação para prevenir esse rebote de atividade osteoclastogênica, você pode ter fraturas vertebrais. Né? Isso é muito perigoso para o paciente. Então, a suspensão do denosumab requer alguns cuidados. Né? Eu trouxe aqui essas recomendações que é dessa sociedade da European Calcified Tissue Society, pacientes que utilizaram o denosumab durante pouco tempo, digamos assim, em torno de 2 a 3 anos, eles recomendam o uso de um bisfosfonato oral, que pode ser utilizado, né? Tem que realizar a densitometria desses pacientes para ter aquela massa óssea basal naquele momento e também realizar os marcadores de remodelamento ósseo em torno de 3 meses para saber se essa terapia oral está sendo efetiva, tanto no sentido de efetividade em relação à droga, quanto se o paciente está bem, está aderindo a essa terapia de uma forma adequada. Para os pacientes que utilizam o denosumab há mais tempo, essa sociedade recomenda o uso do zolendronato 6 meses após a última injeção do denosumab, e a gente faz o monitoramento dos marcadores de remodelamento ósseo por 3 e 6 meses. E se essa remodelação óssea estiver aumentando, uma segunda infusão de ácido zolendrônico ela pode ser considerada. É interessante porque esses pacientes que fazem um tempo maior de denosumab, parece que o ácido zolendrônico consegue conter mais esse rebote, digamos assim, de atividade osteoclastogênica. De uma maneira geral, a gente evita o uso da teriparatida com denosumab, lembrando que a teriparatida ele é um anabólico, mas que ele também aumenta, no seu mecanismo de ação, ele também aumenta marcadores de remodelamento ósseo, aumenta um pouquinho também a atividade do osteoclasto, e isso a gente não quer no paciente que está descontinuando o denosumab. Eu tenho que falar um pouquinho, né, do romosozumab, que está chegando agora para a gente, eu vou falar de uma maneira breve, vocês me falam aí a questão do tempo. São 3 estudos do romosozumab, esse primeiro estudo é o estudo FRAME, em que o romosozumab ele foi comparado
com placebo, e aí é placebo mesmo, tá? Não é droga ativa, tá? Ao longo de 12 meses, e depois de 12 meses, os indivíduos que utilizaram romosozumab, eles foram randomizados para utilizar, eles seguiram utilizando denosumab, e os que faziam placebo passaram a utilizar denosumab. É interessante que os estudos do romosozumab, todos são com pacientes mais velhos e são pacientes com alto risco de fratura. Vocês observam que na demografia do estudo, a idade média dos pacientes é em torno de 70 anos, né? E eles tinham em torno de 16% de fraturas vertebrais prevalentes e 21% de fraturas não vertebrais. Nesse estudo, ao longo de 12 meses, observou-se uma redução de 73% do risco de novas fraturas vertebrais, e ao longo de 24 meses, uma redução de 75% do risco de fratura do grupo romosozumab, que seguiu o estudo com denosumab. Além disso, o estudo também mostra um ganho efetivo de densidade mineral óssea nos 3 sítios, coluna lombar, quadril total e no colo femoral dos pacientes que utilizaram romosozumab e seguiram com denosumab, quando comparativo do placebo com denosumab após os 12 primeiros meses. Tiveram-se alguns eventos adversos, artralgia, nasofaringite, dor em coluna, alguns eventos cardiovasculares também foram observados em alguns estudos do romosozumab, isso a gente pode discutir depois nas perguntas, se interessar. Nesse outro estudo, o estudo ARC, são pacientes que foram comparados, o estudo comparativo do romosozumab com alendronato, e aí, depois de 12 meses, o grupo do romosozumab, ele roda para alendronato, né? A terapia sequenciada já dá uma prévia aí para a gente da necessidade de um antirreabsortivo depois de anabólico, e o grupo controle, que era o grupo que recebia alendronato e seguiu com alendronato. Novamente, a característica desse grupo são pacientes mais velhos, a idade média de 74 anos, cerca de quase 100% dos pacientes apresentavam fraturas osteoporóticas prévias, e nos primeiros 12 meses, a incidência de novas fraturas vertebrais diminuiu em 37% no grupo romosozumab e nos 24 meses diminuiu em 48% no grupo romosozumab, que seguiu para alendronato no segundo ano. No gráfico abaixo, vocês observam também um ganho em densidade mineral óssea em coluna e em quadril no grupo romosozumab. Eventos adversos semelhantes, nasofaringite, dor em coluna, e alguns eventos nos locais da aplicação, como eritema, como dor, coceira. Tá? Esse terceiro e último estudo é o estudo Extrutory, um estudo que compara romosozumab com teriparatida, é um estudo de 12 meses. Tá? Os indivíduos também são indivíduos, a idade, né, são uma idade mais elevada também, em torno de 70 anos, fratura prévia, 100% dos indivíduos apresentavam fraturas, né? E ele observa o ganho de massa óssea, tanto em quadril quanto em coluna, para romosozumab. No caso da teriparatida, a gente tem uma perda, né, que esperada, digamos assim, no primeiro ano, e tanto em quadril, mas que essa perda é compensada no final do segundo ano. Nesse estudo com a teriparatida, eles também avaliaram o volume trabecular e cortical ósseo, né? Então, nesse gráfico à direita de vocês mostra o volume ósseo que foi conseguido com romosozumab em relação à teriparatida nos ciclos trabecular. Eventos adversos semelhantes, artralgia, nasofaringite. Tá? Bom, encerrando a apresentação, deixando essas mensagens. Osteoporose é uma doença crônica, muitos pacientes são tratados por toda a vida, daí é importante, além de nós classificarmos o paciente, diagnosticarmos o paciente com osteoporose, é importante nós estratificarmos o risco de fratura para esse paciente. Isso é primordial para que possamos esboçar esse planejamento terapêutico. Pode ocorrer mudanças ao longo do tempo entre as drogas, mas que a gente tem que planejar de uma maneira racional esse tratamento que esse indivíduo vai começar. E o outro detalhe é, aquele indivíduo que tem alto risco de fratura, ou muito alto risco de fratura, tem que não ficar
segurando, digamos assim, ou retardando o início de terapia anabólica para esse paciente. Interessante a gente pensar em uso de drogas anabólicas antes de drogas antirreabsortíveis em pacientes mais graves. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Parabéns, Glauber, pela apresentação do caso. Mais um caso desafiador para esse nosso módulo 7. Já tem um monte de pergunta aqui no chat para vocês, para o Alexandre e para o Glauber. A gente vai começar com uma pergunta da Rosinete, que eu acho que tem a ver com a definição de falha terapêutica na osteoporose. A indicação de terapêutica farmacológica após uma fratura num paciente que fez uma fratura em uso de um antirreabsortivo potente, como o ácido zoledrônico, né? Então, qual seria a estratégia de tratamento para um paciente que faz uma fratura em vigência de ácido zoledrônico? Qual que é a recomendação? A gente segue com antirreabsortivo? Eu posso ir para o denosumab? Ou há uma recomendação para a gente seguir com a terapia anabólica, com teriparatida ou com romosozumab? Isso. É interessante saber assim, o momento em que surgiu essa fratura, né? Porque às vezes o paciente ele vem em uso de um oral, inicia, por exemplo, um zolendronato, ele faz a infusão hoje e depois, assim, 6 meses depois ele tem essa fratura, né? Então, será que essa fratura ela não é uma fratura herdada, não é uma fratura atípica pelo tempo de uso de medicação já, né? Ou se é uma fratura, eu não entendi bem como é que ela está contextualizando esse paciente. Eu acho que ela não contextualizou, Alexandre, mas eu acho que Seria falha de tratamento. A gente pode partir do cenário de que seja um paciente que está em uso do ácido zoledrônico há mais de 12 meses, um paciente que a gente descartou alguma causa secundária, e a gente descartou que ele tenha ingestão inadequada de cálcio, que ele tenha insuficiência da vitamina D, então a gente classificou como uma falha terapêutica verdadeira, né? Ou seja, uma fratura maior em vigência de um tratamento efetivo. Então, nesse caso, a gente tem que trocar a classe, a gente pode trocar a classe de medicação, né? Aliás, não é classe de medicação. A gente pode trocar para o denosumab, é uma opção para esse paciente, e a gente também pode tentar a própria teriparatida. Agora, lembrando que a teriparatida, nesse caso, talvez ela tenha um efeito menor, porque você está utilizando um antirreabsortivo prévio. Então, eu trocaria esse paciente por denosumab. Eu adorei esse seu comentário, Alexandre, porque é exatamente isso que os consensos estão sugerindo, né? Nesse cenário aí que a Rosinete está trazendo, uma coisa que ajuda muito na decisão é olhar para o marcador do turnover ósseo. E aquele que está mais à mão da gente, né, é o CTX. Então, se eu tenho um paciente em uso de um antirreabsortivo que faz uma fratura e que tem um marcador ósseo, um CTX baixo, bloqueado, isso é uma grande sugestão que a gente deve mudar a estratégia terapêutica, sair do antirreabsortivo e ir para o anabólico. Se, por o contrário, ele está em uso do antirreabsortivo, mantém valores de CTX elevado, né, na vigência da fratura que a gente considera como falha terapêutica, ainda há oportunidade para a gente tentar algum outro antirreabsortivo. E aí seria o que vai ajudar a gente a decidir se a gente vai para denosumab ou se a gente vai para romo ou teriparatida. Eu fiquei com uma dúvida, nesse caso eu não quero monopolizar o módulo 7 para osteoporose, eu vou já deixar as pessoas falarem também de Sjögren, de gota, mas eu fiquei com a dúvida no caso, para vocês me ajudarem, Glauber e Alexandre. Eu tinha entendido que essa paciente tinha tido uma fratura diafisária, eu só não entendi quando que ela fez essa fratura diafisária, e essa documentação da fratura diafisária que faz a gente pensar em evento adverso ao antirreabsortivo, né? A fratura atípica do fêmur, faz a gente pensar um pouquinho diferente com relação ao manejo desse paciente, a necessidade de usar um antirreabsortivo em qualquer momento depois dessa fratura dita atípica. Ela, quando chegou para a gente, ela tinha essa história de uma fratura diafisária, mas foi uma fratura traumática, não foi, Juan? Lembra aí um pouquinho.
Isso, a fratura dela foi em 2012, ela já tinha feito uso de 7 anos de alendronato. E aí tem um relato de que foi uma fratura traumática, não, parece que ela sofreu algum acidente, eu não lembro, eu não recordo bem qual foi, mas realmente foi uma fratura traumática, ela já tinha feito 7 anos do alendronato. A gente fica naquela dúvida, né? Será que foi uma fratura atípica, né? É super importante a gente definir o cenário dessa fratura, né? Se foi, porque assim, o paciente com osteoporose, ele pode ter fratura traumática e, na verdade, ele tem uma incidência de fratura traumática bem maior do que as pessoas que não têm osteoporose. E a definição dessa fratura, a avaliação radiográfica dela vai ajudar bastante a gente entender que essa paciente, mesmo depois de tratamento anabólico, não é uma candidata a agentes antirreabsortivos potentes, né? Então, é algo que a gente tem sempre que lembrar. Gente, a gente tem mais uma pergunta, e eu acho que agora volta para aquele caso do Sjögren, né? Eu acho que é uma dúvida da prática diária, Isa, e eu acho que você pode ajudar a gente a estabelecer critérios e o que fazer, né, em termos de recomendação, para a gente rastrear linfoma nessa população de alto risco, né? O que a literatura tem sugerido que nós devamos fazer? Fator reumatoide ajuda? Eletroforese de imunoglobulina? O que a gente faz na nossa prática que poderia ser útil? Isso, de modo geral, além daqueles fatores, né, que foram colocados na apresentação, que são os fatores que podem predispor para linfoma, né, alguns marcadores laboratoriais, como eletroforese, IgG bastante alta, né, me deixa assim incomodada, né, pacientes que tinham IgG normal e aí tem um aumento expressivo. Eu acho importante também a gente lembrar como são linfomas de grande maioria de origem mucosa, né, a gente geralmente faz endoscopia, os pacientes não de rotina, mas eventualmente ter uma de base, ou se tiver algum sintoma importante do trato gastrointestinal, tomografia de tórax, né, e os exames, assim, de rotina, assim, como são basicamente mulheres, né, na faixa etária de 40, 50, 55 anos, atualizar, né, preventivo, ultrassom, mamografia, a gente recentemente teve diagnóstico a maioria das pacientes que a gente tem no ambulatório são, apesar desse caso clínico, que foi um caso de outro hospital, né, mas na maioria está em baixa atividade de doença, mas a gente encontrou recentemente, teve o diagnóstico de uma paciente com câncer da tireoide, que foi diagnosticado em exames de rotina, né, câncer de ovário numa paciente jovem, uma lesão pré-neoplásica de cólon, também numa paciente que teve um histórico de hemorragia digestiva baixa. Então, eu acho que também estar atento de forma geral à parte clínica, a esses outros exames, né, que são relacionados à prevenção. Isa, ajuda a gente também a entender, a gente e eu, né, a entender uma outra coisa com relação ao linfoma no Sjögren. Eu tenho a percepção de como o reumatologista está atento a esse desfecho, e eu acredito que o diagnóstico do linfoma no cenário do Sjögren acaba sendo mais precoce do que o linfoma de uma forma geral, e isso teria uma implicação no prognóstico, uma implicação nos desfechos do tratamento. Existe algo na literatura que aponte nessa direção, ou o linfoma no Sjögren tem os mesmos desfechos do que o linfoma de uma forma geral? De modo geral, acho que é como você falou, né, que o diagnóstico realmente é mais precoce, mas que eu tenha lido recente na literatura, eu acho que não tem assim um preditor de resposta de que vá responder melhor do que da população em geral, né? Geralmente, nesses pacientes que a gente tem essa transformação para linfoma, ou esses fatores de pior prognóstico, digamos assim, a gente faz a terapia de rituximab, né, geralmente, que é a terapia que é usada também, de certa forma, para linfoma, né? E faz o acompanhamento conjunto com a hematologia e com a onco, né? Mas, assim, recente eu não me lembro, assim, de ter lido algum guideline de fatores diferentes, assim, de resposta, né, ao tratamento. Maravilha, Isa, obrigado. Obrigada. Eu vou fazer mais uma pergunta, enquanto vocês mandam, tem já mais questões aqui para osteoporose. Mãozinha. E eu estou vendo a mão aqui, ai, Jesus. Doutora Cláudia. A doutora Cláudia, que na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia.
obviamente bem desatualizado em gota, atropatia microcristalina. Eu queria saber do desfecho, né? Uricemia e evento cardiovascular, né? Até onde a gente evoluiu e o que mudou nesses últimos 5, 10 anos. E com relação à terapêutica, né? Eu acho que a gente não tem o febuxostat assim meio que à mão, mas é uma preocupação com o evento cardiovascular. E aí você responde, doutora Cláudia, e depois você faz a sua pergunta, por favor. Eu respondo. Então, esse é um assunto que tem sido estudado aí, né, em vários trabalhos, aí, grandes trabalhos, grandes populações, e parece que, de fato, a hiperuricemia tem relação com desfechos cardiovasculares, né, tem sido considerado como um fator de risco até isolado. O pessoal da cardiologia tem iniciado o tratamento hipouricemiante até mais precocemente, assim, com níveis de ácido úrico mais baixos do que aqueles que a gente considera que se é assintomático, fazer a partir de 12, eles começam em 8. Então, de fato, eles têm existe essa relação. Aí teve aquele outro trabalho que o allopurinol também tinha relação com risco cardiovascular, que depois terminou em outro estudo, não foi comprovado. Então, acho que ainda é um terreno para outros estudos maiores, em várias populações, com um perfil metabólico diferente, né? Então, mas, de fato, a hiperuricemia tem essa associação, sim, principalmente nos pacientes que têm outros fatores, né? Então, entra como um fator de risco aí também adicional. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu plenamente, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida para o Alexandre. Numa paciente que tem uma densidade mineral óssea de coluna, tá? Menos 3,8, sem nenhum outro fator de risco adicional para fratura, nenhum desses outros que você apresentou, não tem história familiar, não tem perfil, nada. Ela só tem essa densidade mineral óssea de 3,8, ela está fazendo teriparatida, não. Ácido olendrônico há 2 anos e eu não consigo nenhum ganho de DMO dela, nada. E ela chega para mim e faz assim, doutora, pelo amor de Deus, eu vou fraturar e não sei o quê. E assim, eu devo progredir o tratamento ou eu deixo do jeito que está pelo fato dela não ter piorado, né? Ela não ganhou nada, nem aquele pouquinho, mas ela também não piorou. Ela não piorou, mas... Qual é a idade dela, Cláudia? A idade? Ela tem 65, sem nenhum outro fator de risco assim que a gente reconhece como sendo para osteoporose. Ela não piorou da densidade mineral óssea, mas assim, ela continua tendo um risco alto para fratura, né? Ela tem um terço ainda muito baixo, 3,8 é um terço muito baixo. Eu acho que a terapia anabólica para ela seria bem-vinda, né? Nesse sentido. Você trocaria, assim, eu trocaria o anabólico? Eu queria começar pelo anabólico. Charles, também. Ô, Cláudia, mas quantos anos tem a moça? 65. 65, então ela fez 2 anos de tratamento com ácidos olendrônicos. Isso. Se a gente olhar para as recomendações, né, ou seja, em mulheres com osteoporose da pós-menopausa, definida pela presença de fratura, definida por um T-score abaixo de menos 2,5 em sítios centrais de coluna ou quadril, ou por um frax elevado, a estratégia primária, né, que todos os guidelines dizem, é que a gente utilize a terapêutica antirreabsortiva, e aí, obviamente, a melhor custo-eficácia fica com os bisfosfonatos. A gente teria que, de cara, indicar o agente anabólico quando esse paciente é considerado de muito alto risco. E o que é o muito alto risco? É considerado de muito alto risco os pacientes que apresentam múltiplas fraturas, ou seja, precisa ter uma fratura vertebral grave ou pelo menos 2 fraturas Genan grau 2 na radiografia vertebral, pacientes que fizeram fratura ou sofreram fratura em vigência de tratamento, aqueles pacientes que têm osteoporose e que estão fazendo uso de doses elevadas de glicocorticoide, aqueles que têm um T-score abaixo de menos 3,5.
Então, nesse cenário, a gente tem recomendação de indicar primeiro o agente anabólico. O agente anabólico vem antes, né? No caso que você está apresentando, é uma paciente que tem osteoporose da pós-menopausa, uma osteoporose com um predomínio em coluna, então estou entendendo que o fêmur dessa moça é bom ou tem... O fêmur é 2 e 2,3, 2,4, que melhorou com a terapia, entendeu? O fêmur era com pior. ácido zoledrônico. No fêmur, entendeu? Então, aí eu acho que assim, a estratégia com ácido zoledrônico são 3 anos de tratamento. A gente não vai ganhar muito osso, nem com zoledrônico, nem com alendronato, zedronato e epandronato. Em 3, 4 anos, o paciente vai ganhar entre 3% e 6% na coluna, não ganha mais do que isso. Se ele não perder, a gente considera o tratamento um sucesso. O que a gente pode, na verdade, é otimizar esse tratamento, entender que eu preciso de uma ingestão adequada de cálcio, eu preciso de níveis adequados de vitamina D, para que a gente possa maximizar o efeito do antirreabsortivo. Se depois de 3 anos de zoledrônico ela manteve a densidade mineral óssea, não perdeu e não teve fratura, a gente deve entender que o tratamento dessa moça foi sucesso. Depois de 3 anos, se não teve fratura, massa óssea estável e ela não tem mais osteoporose no quadril, a gente sugere o feriado do tratamento. Se ela mantém um T-score abaixo de menos 2,5 no quadril, independentemente do que aconteça na coluna, a gente mantém o tratamento, seja com zoledrônico, seja com alguma outra droga. Essa paciente é simplesmente uma não candidata ao tratamento ou ao feriado do tratamento. Quando a gente fala da terapia anabólica, a gente tem uma grande dúvida por conta dos custos associados à terapia anabólica. Nos cenários que foi investigado a custo-efetividade, ele é custo-efetivo nesse cenário do muito alto risco, é aquele paciente que tem fratura. Nesse paciente que tem fratura por fragilidade, a ideia de você anabolizar primeiro, porque se eu usar o anabólico depois do antirreabsortivo, não importa se eu use teriparatida, abalo ou o romosozumab, a resposta do anabólico, depois que o paciente já usou o antirreabsortivo, ela é menor. A gente tem um efeito anabólico que é bloqueado, que é reduzido, que é atenuado pelo uso do antirreabsortivo. Isso vale para todos. Para a teriparatida, vale também para romosozumab. Nessa paciente que eles apresentaram, tem um detalhe interessante, que é o câncer de mama, né? O câncer de mama aí no meio da jogada. Então, nesse cenário, o uso da teriparatida, ele fica já meio que fora de mão. Enquanto que os antirreabsortivos têm até muito valor, inclusive, na redução do risco de recidiva, principalmente recidiva óssea da doença. Né? Na maioria dos guidelines, se usa o antirreabsortivo não apenas no contexto do osso, né, na neoplasia de mama, como tratamento adjuvante, mas no contexto mesmo da prevenção da doença óssea metastática nesse cenário. Se a gente tivesse que usar um agente anabólico no cenário da neoplasia recente, ou seja, com menos de 5 anos de diagnóstico, eventualmente o romosozumab seria mais adequado, porque é um agente que não tem a contraindicação do paciente que já foi submetido à radioterapia, a gente tem uma resposta anabólica eventualmente maior, é certamente uma ferramenta terapêutica muito interessante que surgiu aí nesse ano de 2020 para a gente, né?